Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Esmael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida. 13h05. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Esse é o programa Evangelho para Todos, programa que deve levar até você, amigo ouvinte, ensinamentos aí da Bíblia Sagrada através de apóstolos e também de profetas, dando prioridade àquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Tudo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza. Sem Ele não sei viver. Durmo e acordo. Sábado 29 de outubro de 2022, só deixando aqui, né, a resposta para você que domingo passado, né, deixando para você aí uma justificativa. Domingo passado não pude estar aqui presente, né, e a gravação do programa durava 15 minutos. Isso aí ia acabar dando algum transtorno de tempo aí de espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita e também respeito aos nossos apoiadores culturais. Por esse motivo, a gravação não veio ao ar aqui, porque ultrapassaria aí o espaço de tempo a qual deve ser respeitado, tanto de apoiadores culturais quanto também acabou agora, mas domingo passado ainda estava aí o espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita. Por esse motivo não estive presente e também não veio para você a narração do Evangelho para Todos. Mas fui fazer um evangelismo de presença, estive lá em Roncador, né, na casa de uma das minhas irmãs, a Iracema Cordeiro Iaresque, lá de Roncador, também seus dois filhos, o Rômulo e também a Wellen, lá da cidade de Roncador. Estive lá fazendo um evangelismo de presença. É claro que estava visitando a minha irmã, mas você sabe que quando você vai visitar alguém, você está também evangelizando. É claro que você tem que levar com você as boas novas, não a sua presença, mas também buscar de Deus sabedoria e inteligência para que onde você for, você vá sempre para contribuir para o bem e para a obra de Deus. Vamos para a palavra de Deus então? O apóstolo Paulo escreve várias cartas e uma delas usada pelo Espírito Santo de Deus. Ele escreve aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Assim está escrito, assim também diz o Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam em todos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto: levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu.
Jesus Cristo falou, está falado. Amigo ouvinte, nessa passagem foi o apóstolo Paulo quem falou, o Espírito de Deus usou a vida dele e ele dá um conselho bem semelhante ao que Jesus Cristo sempre deu em toda a boa nova, todos os ensinamentos dele. Mostra-se na Bíblia de que Jesus Cristo conversava muito com o Pai, com Deus, com o Criador. E aqui nessa passagem não é diferente a preocupação do Espírito Santo de Deus ao aconselhar aqui ao coração do apóstolo Paulo, e ele então vinha a escrever aos Filipenses 4, 6, 7. Ele fala assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições ou os vossos pedidos sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. Veja que até os maus projetos que não deveria existir talvez na nossa vida, no nosso coração, no nosso pensamento, eles devem ser apresentados diante de Deus para que seja reprovado por Deus e abençoado seja o oposto, né? Como o próprio Jesus Cristo fala na oração que ele ensinou eu e você, o cristão, seja ele quem for, a palavra, o valor que se dá à palavra é a recompensa maior pessoal de cada pessoa, porque nós sabemos que o mundo ele caminha para um reinar que não é de Deus. Nós sabemos disso, a Bíblia é bem clara sobre isso. É claro que toda religião ela é no caso oprimida, né? Toda a religião, que eu digo, toda a instituição religiosa, ela é oprimida pelas necessidades que ela tem de fazer alianças, e então ela se corrompe. Por esse motivo não é chegado às claras para você e para mim aquilo que o Evangelho diz. Por isso que é necessário você e eu procurar saber a verdade. Jesus Cristo fala isso na palavra dele. Ele diz que nós temos que procurar a verdade. Quando ele fala isso, ele se refere ao que ele é e ao que ele estava ensinando. A verdade. A verdade verdadeira, né? E aqui nessa passagem, ele fala assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Por nada. Não deve estar inquieto por nada, mas isso é impossível. E é verdade, não é impossível. Você e eu sempre estamos inquietos com alguma coisa. Sabe por quê? Porque dentro do nosso coração, do nosso pensamento, existe uma guerra de interesses. Esses dias atrás eu estava lendo uma mensagem, está lá em Mateus 24. Eu já conheço a passagem, existem várias passagens que a gente conhece. Mas não basta você conhecer, né? Você tem que estar novamente meditando nela, e também você deve novamente ler ela. Por quê? Porque é um alimento, né? Jesus Cristo comparou, né, a palavra dele. Ele disse que nem só de pão viveria o homem. Ele não estava se referindo ao pão da padaria, ele estava se referindo ao alimento em geral, né? Nem só de pão viverá o homem, nem só da alimentação, café da manhã, almoço, café da tarde, ou janta, ou duas refeições principais aí, viveria o ser humano, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso Jesus Cristo responde ao inimigo das nossas almas, né? Lá em Mateus 4, né? Mas existe então lá em Mateus 24, Jesus Cristo fala assim, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, o engano, ele vem através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, ele entra dentro do nosso entendimento, dentro do nosso coração. E é brindado nossos olhos, nossos ouvidos, para que nós não venhamos enxergar a verdade e ouvir a verdade. E isso Jesus Cristo fala bem claro lá em Mateus capítulo de número 13, versículo 15. Jesus Cristo fala que é muito importante. E isso é pessoal, porque se você for se envolver com a sua religião e procurar isso, a sua religião não pode ensinar isso. O seu líder da sua igreja, ele não vai ensinar isso para você. O meu líder da igreja que eu frequentar, ele não vai ensinar isso para mim. Por quê? Porque ele está também na competitividade do mundo que rodeia
às instituições religiosas ou às igrejas. Então, se você quer a verdade, você tem que procurar ela. Você tem que ir lá onde Jesus Cristo for, você tem que ter um encontro com Jesus Cristo, não só espiritualmente dizendo, mas com a orientação dele, com a verdade. Porque lá ele fala assim, Mateus 24, acautelai-vos, que ninguém vos engane. E ele está respondendo aos apóstolos, aos discípulos. Eu vou estar saindo um pouquinho agora, 2 minutos, mais ou menos aí, em respeito aqui aos nossos apoiadores culturais. Daqui a pouquinho eu volto concluindo aqui o Evangelho para Todos e essa passagem aqui em Filipenses 4, 6, 7. Autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. 13h17. Voltamos então com a passagem da Palavra de Deus, só concluindo aí em Mateus 13:15, né? Jesus Cristo fala que devemos olhar com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos, compreender com o nosso coração e se converter. É isso que ele fala aí em Mateus capítulo 13, versículo 15. Só concluindo aí o que eu estava comentando com você, amigo ouvinte, antes dos apoiadores culturais. E aqui nessa passagem, então, ele fala assim, Filipenses 4, 6, 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam em tudo, né, conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Veja o quanto é importante eu e você levar os nossos pedidos diante de Deus pela oração e súplicas, com agradecimentos por algo que Ele tem nos dado todos os dias, seja pequenos feitos, seja grandes feitos. Ou seja, é tão importante que Jesus Cristo já fazia bastante isso. Você encontra dentro do Evangelho, dentro dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, várias vezes, em momentos ou lugares diferentes, Jesus Cristo indo orar. Estava ele orando. E logo pela manhã ou à tarde, você vai sempre encontrar. Isso são os relatos que os evangelistas fazem, né? Sem dizer aqueles que eles não pegaram, né? Então Jesus Cristo sempre estava constante. E aqui o Espírito Santo, usando a Paulo, diz que nós temos que colocar diante de Deus, levar para ver se ele vai assinar, né? Será que eu convenço ele disto? Eu vou apresentar esse projeto, esta ideia, seja pequena, seja grande, diante de Deus. Para quê? Para que o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso sentimento, ele seja guardado por Deus em Cristo Jesus. Como ele fala no versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, ser cristão é ser diferente. E não é querer ser diferente, é simplesmente ser diferente. Tanto no mundo material e principalmente no mundo espiritual. Se você é um cristão, você é diferente. Em alguma área da sua vida, você age diferente. Por quê? Porque você não é deste mundo aqui. Ou você vai querer se iludir de que este mundo aqui vai ser dominado por Deus, quando Ele mesmo falou que o inimigo dele tinha um projeto para se passar aqui na terra e para ser adorado aqui na terra como Deus, até a máscara dele cair. E quando a máscara dele caísse, todos nós veríamos que aquilo que estava escrito de fato é verdade. Eu não creio, mesmo assim é verdade. Eu não acredito que vai acontecer.
mesmo assim vai acontecer. Nada deve decepcionar você e eu. Por quê? Porque está escrito. E esta é uma verdade. Como diz o Espírito Santo de Deus, usando a Paulo também, o meu justo viverá pela fé. Que justo que ele está falando? Aquele que é justificado pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ou seja, alguma coisa, você não é igual ao mundo. Ah, mas eu faço parte do mundo. Mas você não é do mundo. O próprio Jesus Cristo falou isso para os apóstolos deles e para aquele que cresce nele. Ele falou assim, vocês não são do mundo como eu também não sou do mundo. E se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Posso citar aqui para você que o quanto o mundo não amou eu, nem me ama. Por quê? Porque eu não sou desse mundo. E essa é a verdade. Posso citar para você o quanto, às vezes, em várias áreas eu fui melhor que alguém. Pratiquei talvez menos injustiça no julgar do mundo, no julgar da lógica do mundo, ou até na tela lógica de Deus. E nem por isso eu fui justificado. Por que será? Porque eu não sou deste mundo. E Jesus Cristo é bem claro isto. Se você fosse desse mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como você não é deste mundo, Deus é quem ama você. E esta é uma verdade. Ou você acha que há alguma coisa material que possa manter você de pé? Mas claro que não. Esta é uma realidade. Eu posso citar aqui de que do momento de nascença até vários anos da minha vida, eu não tinha ninguém por mim. Só Deus. E continuo do mesmo jeito hoje. Ou você acha que eu tenho um padrinho para mim? Não, eu tenho um pai. E você também tem. É o mesmo seu, que é Deus. E essa é a verdade. Amigo ouvinte, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e família, projetos, planos no seu coração, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Primeiro lugar, no coração do ouvinte.